Semana passada, eu falei comecei falando das empresas, das entidades, das classificações, que a empresa é um organismo econômico, onde os fatores da produção são organizados para a produção de bens e serviços. A meta da empresa mesmo é oferecer um produto ou um serviço. A classificação delas, eu estou falando um pouco mais rápido porque eu estou gravando e eu já falei um pouco desse conteúdo. O que apertou mesmo foi o finalzinho. Só um minutinho aqui, só até parar aqui, me atrapalhando. Então, a empresa, ela oferece um produto ou um serviço. A classificação das empresas conta sua propriedade, se divide em pública, quando ela é do governo, pode ser federal, estadual ou municipal, ela é pública. As empresas públicas, geralmente, elas prestam serviços para a sociedade, são serviços coletivos, como saneamento básico, que atende a questão de saneamento básico, coleta de lixo, iluminação pública, segurança, também a questão da saúde. Tudo quem presta esses serviços são os órgãos públicos. Então, por exemplo, a água tratada, deixa eu pôr meu fone aqui que eu tô. Água tratada, coleta de esgoto, tratamento do esgoto. Quem presta serviço são as entidades públicas. Por quê? O governo recolhe dos trabalhadores, das pessoas, em geral, os impostos. Os impostos têm que ser retornados para as pessoas que pagaram, para todas, né? Todo mundo tem esse direito. Já as empresas privadas são empresas que são uma organização particular cujo objetivo é oferecer um produto ou um serviço com retorno financeiro. Então, o objetivo final da empresa privada é, a partir do produto ou do serviço ofertado, é ter um lucro, né? É o capitalismo, né? Tem um lucro, né? Aí, vou falar um pouco das classificações da empresa. Primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. O primeiro setor é o governo, que compreende as organizações de serviços públicos, que oferece serviços à sociedade, que são através de arrecadação dos impostos, igual eu falei. Alguns órgãos de administração pública, como o Ministério e Secretarias, que oferecem serviço à sociedade. O governo federal oferece para nós a Universidade Federal. O Estado nos oferece o ensino médio e o município nos oferece o ensino fundamental, gratuito, né? Então, o primeiro setor é o governo. Eu nem falei, mas é a pavimentação das ruas, tudo que é de caráter coletivo é o governo que tem que oferecer para a sociedade. O segundo setor são as empresas, que têm esse objetivo de fins lucrativos, né? Não é Papai Noel, que é lucro mesmo. Então, algumas empresas, por meio de investimento de montante de dinheiro chamado de capital. O capital de algumas empresas é dividido em ações, é o capital aberto, que as empresas pertencem a outras pessoas, algum grupo são os acionistas majoritários, pode ser um grupo, uma empresa ou pessoas. Então, o lucro é dividido entre os acionistas. Nós temos aqui exemplo de algumas empresas, né, que aqui não é a Apostila, que é a Vale, a Valepar. Tem algumas empresas privadas, até multinacionais, que estão aí com fins lucrativos, a própria Gerdau, a CSN.
que têm fins lucrativos. Eu falei também semana passada das empresas, o terceiro setor. Alguns bancos também são empresas com fins lucrativos, né? A gente sabe que as pessoas que trabalham nos bancos particulares, né, privados, têm uma meta de trabalho muito alta, então até adoecem por conta dessa exigência de bater a meta. E falei das empresas de economia mista, que parte do capital pertence ao Estado e outra parte pertence a acionistas, pessoas pessoas jurídicas, né? E a parte pertence ao governo, que no caso aqui em Minas Gerais nós temos a CEMIG, que o governo é o acionista majoritário, e tem alguns acionistas que pertencem a algumas pessoas particulares com um número menor de ações, sem poder de voto. A Copasa também é economia mista. Em questão de Brasil, nós temos a Petrobras, entre outras empresas também, o Banco do Brasil. Falando de terceiro setor, são empresas sem fins lucrativos, não visam lucro, atua também na utilidade pública, como são as ONGs, organizações não governamentais. A gente vê muito as ONGs trabalhando para oferecer serviços à sociedade, aonde o governo não atende, eu vejo muitas ONGs atendendo a questão da educação, aulas particulares, cursos de informática, e somente em bairros carentes. Algumas ONGs também a gente vê que defende a fauna e a flora, que também algumas ONGs são mantidas por verbas de outros países europeus, por exemplo, que estão preocupados com o desmatamento, principalmente na Amazônia, e também tem algumas ONGs que também cuidam dos índios. São organizações não governamentais, não têm fins lucrativos, mas atuam em benefício do coletivo. Nós temos também algumas organizações também sem fins lucrativos, que são organizações da sociedade civil de interesse público, que chamam OCPs. E também falando das ONGs, muitas ONGs, algumas pessoas que trabalham nas ONGs não são salariadas, são pessoas que fazem trabalho voluntário, ou seja, exercem uma atividade sem receber nenhum salário, nenhum tipo de pagamento. Ainda no terceiro setor, eu queria falar das cooperativas. Aqui a gente vê muitas cooperativas de transporte de pessoas para as empresas, algumas vans, alguns carros de passeio que fazem um transporte para as empresas, né, dos trabalhadores. Um exemplo só de cooperativa, né? Tem algumas cooperativas na área rural, para os produtos da terra, também o leite, que os cooperados não recebem salários, recebem a produtividade, então reúne a produção de todos e divide de forma igualitária, referente ao trabalho, à participação, ou a atividade exercida reflete o dinheiro recebido, né? Então, quanto mais trabalha, mais se recebe. Então, não é aquela questão, as cooperativas não há um chefe, assim, e se não há chefe, não tem que obedecer, não há subordinação, mas há os cooperados, né? Então, todos trabalham com o mesmo objetivo. Agora, a gente vai falar um pouco da classificação quanto à produção, o tipo de produção. Algumas empresas utilizam
o produto, já extrai o produto direto do solo e que extrai o produto do solo, utiliza já direto, retira do solo, são chamadas extrativistas ou extrativas, que são consideradas a classificação com o tipo de produção. Pode ser primária, secundária e terciárias, e também as quaternárias. As primárias, também chamadas de extrativas, que extrai do solo o produto. Ela é primária porque ela explora o recurso direto da natureza. Ela obtém o produto de primeira mão da natureza, né? Então, são empresas cujo ramo é dedicado a, por exemplo, agricultura, pecuária, a extração de vegetais, minerais, pedras preciosas. A gente tem um exemplo, a mineração, que extrai o minério de ferro aqui na nossa região. Os tributos maiores do estado vêm da mineração. Então, a mineração, quando retira o minério, o ouro, as pedras preciosas aqui no nosso estado, são o tipo de empresa, quanto ao tipo de produção, é chamada de primária. Ou, se tiver perfuração para extrair o petróleo do solo, também é considerada primária. Agricultura, pecuária, pesca, que tem tanques, né? A palavra certa é tanques com a criação de peixes, também a caça, são considerados tipos de produção primária. Já o tipo de produção secundária também é chamada de, vou mudar aqui, minha coisa, eu estou longe. Eu esqueci, não passei, fiquei falando e não passei essa imagem aqui. Conlurb é uma empresa pública do Rio de Janeiro que presta serviço de limpeza urbana. Aqui em Lafayette, vocês já viram a limpeza urbana? É uma empresa contratada pela prefeitura, que é a Localiz, né? Presta serviço de limpeza, recolhe os lixos e faz a limpeza das vias, a capina, corte de grama. É uma empresa terceirizada. Como a prefeitura, ao invés de contratar pessoas, né? Ou abrir um concurso público, ou contratar pessoas temporariamente para poder fazer a limpeza e a coleta do lixo, ela contratou uma empresa, aí terceirizou o serviço. Aqui nós temos a Petrobras, que é uma empresa de economia mista, Unibanco, uma empresa de economia particular, a Vale particular, a Copasa e a Semig, economia mista. E o Correio pertence ao governo federal, que presta serviço de entrega correspondência, que eu falo de contas, né, e encomendas, né? As empresas secundárias são as empresas que transformam a matéria-prima extraída da natureza e dão um valor econômico para essa matéria-prima. Por exemplo, a Ana Luísa tem uma plantação de bananas. Eu compro toda a produção da Ana Luísa. Ela me vende a sua produção de bananas e eu compro a produção da Ana Luísa e transformo em doce. A banana que eu compro a 50 centavos o quilo, eu vendo doce a 2,50, meio quilo, né? Para mim ganhar mais dinheiro. Então, eu transformei um produto e agreguei um valor a esse produto. Então, é o tipo de produção secundária.
eu beneficiei esse produto, eu trouxe um valor a esse produto. Eu processei esse produto e trouxe um valor. É a mesma coisa alguns produtos, né? O valor bruto da matéria-prima extraída do solo, às vezes ele é desvalorizado. Mas quando ele é tratado, beneficiado, ele agrega valor a esse produto, que é o caso também, o minério, após ser extraído, ele é transformado em pelotas ou em barras, ele, ele agrega um valor, ele fica um pouco mais caro, o produto. Ele foi beneficiado, então ele ficou um pouco mais caro. A mesma coisa, a banana virar o doce, ou eu comprar a produção de laranjas, as laranjas, e fazer o suco é mais caro. Então, assim, eu, eu, eu beneficiei esse produto e transformei o valor desse produto. A mesma coisa, o leite lá, o produtor rural vende o leite valor centavos e a gente compra o leite na caixinha, pasteurizado, beneficiado, transformado em bem mais caro, né? E falando também das empresas as terciárias ou prestadoras de serviços, são prestadores de serviço como comércio, os bancos, os hospitais, as escolas, que podem ser privadas ou não, que prestam serviço. Algumas, algumas empresas são, pode ser estatais ou podem obter lucro, né? Então, algo que presta serviço, o banco presta um serviço. Quando um banco particular ou do governo, você paga para manter sua conta, você paga um valor. E a quantidade de vezes que você utiliza o cartão, tem um número mínimo que é gratuito, a partir do momento que extrapola esse mínimo, você paga por esse serviço. A mesma coisa, uma encomenda que você vai mandar aqui de Minas para São Paulo, você paga o frete, peça-se o produto, você paga o frete pelo peso do produto, usando o correio, porque é uma empresa estatal, você paga o frete. Então, são a prestadora de serviço, entre outras situações. Nós temos o tipo de produção quaternárias, que é algo novo que surgiu na era da tecnologia de informação, que composta de profissionais que utilizam os programas, os softwares que a gente utiliza, é, os programas que utilizam a tecnologia em diversos setores da economia em geral, nas indústrias e comércios. Os programas que nós utilizamos, algum serviço, são empresas quaternárias, até eles ganham dinheiro, por exemplo, a gente utiliza a empresa do Facebook, nós utilizamos para relacionamento social, mas tem muitas pessoas que utilizam o Facebook como para divulgar sua empresa, para divulgar seu produto, seu serviço, e é a empresa que mais fatura aí no mundo, né? E são as empresas quaternárias que estão aí junto à era da informática. É tipo o Equifome, né? Tipo assim, aqui em Lafayette, por exemplo. O cara abriu um restaurante, aí o hambúrguer tá, por exemplo, R$ 10. Aí desses R$ 10, o cara tem que passar, tipo, tantos por cento do valor pro aplicativo, entendeu? Tipo, pra eles lá gerenciar. E aquele que está fazendo muita propaganda na televisão, iFood, É a mesma coisa, é a os mesma dois. coisa, né? É. E Aí, qual que tipo é assim, a porcentagem que o entregador recebe? isso varia um pouco. Igual meu colega montou uma lanchonete, aí ele tinha que pagar, acho que 10%, um negócio assim.
Usando a deixa do Sander, a gente tem aí os aplicativos que é o Uber, né? São quaternários, e aquele outro 99, né? De transporte de aplicativo, né? Transporte por aplicativo, né? São as quaternárias, são software. O cara que teve a ideia do Uber, por exemplo, do 99, né? Faturando, né? Se ele patenteou e tal, ele está faturando, né? Por que eu não tive essa ideia E também? aqui em Lafayette é mais 99, Uber é meio difícil de achar. É, mas assim, já o Uber ficou para trás, agora é 99, mas olha só o que o software do celular você acompanha. E também tem também a gente compra pelo QR Code também é um software, também a gente faz as compras, identifica, em vez de utilizar o cartão, pode pagar as contas com ele também. Então, é um software, são também parte. PicPay. Oi? PicPay. Isso também, isso mesmo. Propaganda aí. Aí, vamos fazer o seguinte, meninos e meninas. Vamos sair dessa sala e montar outra, porque eu vou mudar de assunto. Vou continuar no mesmo assunto de empresa, mas é porque vai cair a minha chamada. Aí eu queria já começar e ficar com um tempo bom aqui. O que vocês acham? Pode ser. Aí, tipo, é o Beleza. mesmo link no caso, né? Mesmo Pode ser. link. Vamos ver quem Ok. volta primeiro. Tem 19, hein? Não pode sair ninguém, não. Tô de olho, hein? Não é para evadir e sumir, não, hein? Tô de olho, hein? Vou fechar.